Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente em Gênesis capítulo 2. Aí você vai falar assim, pastor, não é Tessalonicenses? Sim, nós vamos para Gênesis capítulo 2. E quero voltar ao texto que foi lido semana passada na EBD, que é o verso 15. Gênesis 2, 15. Ele é tão fácil de achar, embora tenha Bíblias, que as primeiras páginas da Bíblia são difíceis de achar. Tem tanta informação. Gênesis 2,15 fala assim, e o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem quê? Você vê que o Éden não estava 100% pronto. E Deus ensina ao homem, Adão, a trabalhar. É a beleza do ensino do trabalho. E quando nós pensamos nisso, eu semana passada falei sobre estarmos ocupados, Deus deseja homens ocupados. Nós não podemos deixar de pensar que se Deus deseja que nós estejamos ocupados na nossa santificação, também Deus deseja que estejamos ocupados no trabalho mesmo. Por quê? Porque nós pensamos que Deus, no sétimo dia, ele fez o quê? Na criação. Mas ele descansou mesmo? Parou de trabalhar mesmo? Não, Deus descansou no sentido de criar coisas novas. Mas ele preserva a vida, ele preserva a subsistência. É o que se conhece como a providência. Deus providencia, então, o sol, a chuva, o vento, as estações, é a providência divina de Deus até hoje. E Jesus vai falar isso quando, num confronto com os fariseus no Evangelho de João, Jesus fala, meu pai até agora trabalha, e por isso eu trabalho. E Jesus estava falando de que dia da semana nesse texto? Sábado. Então Deus não é um Deus que é ocioso, que para. Você vê que uma das discussões na nossa sociedade é se o homem vai trabalhar 6 mais 1, 5 mais 2, ou os arrojados que pensam num 4 mais 3. Porque qual é a questão? Tem o que pensa no 4 mais 3. Porque qual é a questão? A questão não é se a pessoa realmente trabalha 6 dias na semana e folga 1. Nós, como cristãos, entendemos que o dia de repouso bíblico, que para nós é o domingo, é um dia onde o homem, a família, para de trabalhar e dedica esse dia ao descanso da alma que se encontra em Deus. E por isso que o domingo é o dia perfeito para congregar. Não é o dia perfeito para o lazer. Essa é a teologia do dia de repouso. O dia de repouso é o dia do descanso da alma em Deus, onde paramos o trabalho e nos dedicamos ao Senhor. Essa é a essência do dia de repouso, que está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E o que nós temos que entender é que a essência do trabalho é que Deus criou o homem para quê? Para trabalhar. Nós fomos criados para o trabalho. Esse é o princípio bíblico. Nós fomos criados para o trabalho. E o problema que nós temos hoje é que a sociedade está ensinando que o melhor que uma pessoa pode fazer é descansar de um trabalho que não faz. Para se aposentar novo e ter tempo para fazer nada. Então, assim, a cultura do nada chegou ao nível do trabalho e por isso que as pessoas, e é bem interessante isso, e eu vivenciei isso com uma estagiária que eu tive. No meu primeiro trabalho, eu era conhecido como o terror dos estagiários. Mas não era minha culpa, gente. Eu quero explicar isso, não era minha culpa. Meu trabalho era extremamente estressante. A Lisete que fale, né? Quão estressante foi meu primeiro emprego. Eu até falava sozinho às noites, do nível de estresse. Eu virei sonâmbulo, de conversar com a Lisete de coisas do trabalho e questões assim, porque era extremamente estressante. E eu tive uma estagiária que ela era um pouco lenta para fazer as coisas. E eu deixei ela andar ao seu ritmo. Meu chefe me chama e fala assim, fecha a porta. Fecha. Aí.
Por que você atrasou em tal coisa? Eu falei, não, eu fiz assim, assim. E a estagiária? Eu falei, ela é um pouco lenta para fazer as coisas. Quer saber, Roberto? Você é autorizado para botar nela toda a pressão. De qual jeito? Do jeito que eu te pressiono. Eu falei, posso fazer isso? Pode. Tem certeza? Tenho. Então, beleza. Sentei com ele e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, daqui em diante não tem moleza não. O que eu te pedi, você vai entregar no prazo que eu te pedi. Entendeu? Entendeu. E nós estávamos em um processo, umas 2 semanas de loucura, que eram semanas de licitações. E eu fui, e eu entregava para ela, eu quero isto aqui para amanhã. Aí ela chegou e falou para mim assim, por favor. Aí eu falei, o por favor fica subentendido nesta hora. Daqui em diante, tudo que eu te dizer, tem um por favor, fale ou não. Então faça. Foi. A menina não durou um mês, renunciou. E eu não botei nem a metade da pressão que eu tinha no trabalho. E eu estou falando de 2002. Não estou falando de agora. 2002, estava recém-formado. Então, assim, nós vivemos numa sociedade que não gosta de pressão. Desde aquela época, muito menos agora. Não gosta de pressão. Não gosta de estar alguém incomodando essa pessoa. Então, qualquer coisa, a pessoa vaza, sai. E é verdade que muitas vezes aconteceu abuso, isso é uma grande verdade, mas em outras circunstâncias, é uma questão bem simples de pressão, de entrega de resultado. Por quê? Porque no trabalho você vive em função de resultado. É mentira que ninguém vive em função de resultado. Todo trabalho vive em função de resultado e você tem que render. Isso é tão fácil como se você que é empregado, um dia vira empregador e você vai entender a importância do resultado. Ali nessa hora que você entende. E biblicamente, na sociedade de Tessalônica, era uma sociedade mais abastada, uma cidade rica, onde o ócio era o padrão de vida, era o que todo mundo queria ter, e trabalho era questão de escravo. A sociedade de Tessalônica vivia do comer, do lazer, de conversar, de filosofar, mas não de trabalhar. Porque trabalho era coisa de servo. E Paulo vai mostrar para os tessalonicenses que trabalho é bíblico. E nós vemos isso já no capítulo 2 do primeiro livro de Tessalonicenses, nos versos 10 ao 12. Eu estou em segunda, pois. 1 Tessalonicenses 2, nos versos 10 ao 12. Paulo fala assim, vós e Deus, sois testemunhas de como quem se portou de modo santo, justo e irrepreensível. Quem se comportou assim? Quem foi? O que é que o texto fala? De como? Mas quem é esse nós? Nós? Paulo, Silvano e Timóteo. Como nos portamos de modo santo, justo e irrepreensível para convosco os que credes, assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma como um pai trata seus filhos, exortando-vos, consolando-vos e insistindo em que vivesseis de modo digno de Deus que vos chamou para seu reino e glória. O que Paulo quer dizer? Paulo fez um ensino integral de prática de vida, como é que se vive a vida cristã. E ali nós vamos para o capítulo 4, nos versos 9 e 12, porque Paulo vai falar do amor fraternal, e ele vai dizer, quanto ao amor fraternal, não é preciso que você escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia, irmãos também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e... Com quem? Ninguém quer ler esse texto, né? E... Vamos lá, gente, vamos com calma. Vamos de novo, eu sei que chocou o texto. Verso 11. Procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e... Trabalhando com as próprias mãos, convidados do ordenamento. Quem ordenou isso? Paulo. Por quê? Porque eles não queriam
trabalhar. E trabalhando não com as mãos dos servos, mas com as próprias mãos. Você entende qual é o problema que nós temos hoje? A nossa sociedade, e aí vemos para o outro aspecto, a nossa sociedade, ela trabalha o aspecto de viver de outro. É como aquele ditado que eu ouvi quando era adolescente: vive dos teus pais até o dia em que você possa viver dos teus filhos. E tem pessoas que fazem isso. E no meio termo, eles vivem do governo. Vive dos teus pais para que você possa viver da ajuda do governo, para que no final os teus filhos te sustentem. Aí eu pergunto, onde está o mandato bíblico do trabalho? Em lugar nenhum. E tem pessoas cujo prazer e objetivo da vida é viver sob a cobertura do outro. Isso não é bíblico. Biblicamente, a honra que uma pessoa deve ter é o trabalho. Isso dignifica o ser humano. A verdadeira dignidade do ser humano está no trabalho. Em um trabalho, um emprego digno. Aqui nós entramos, né, em relacionamentos empregado-empregador, salário justo, um monte de coisas que a Bíblia vai trabalhar. É somente uma leitura do Antigo Testamento para você ver o quanto Deus odeia o salário injusto e o ganho excessivo. Só fazendo uma leitura do Antigo Testamento para entender isso. Porém, e aliás, além disso, nós temos que entender uma coisa que na segunda carta Paulo vai falar aos Tessalonicenses, que aquele que não trabalha, vamos de novo, aquele que não trabalha, não coma. Mas na sua idade pode. Mas uma vez que a pessoa esteja em condições de trabalhar, não pode ser impedido o direito a um trabalho. Porque aí está a dignidade da pessoa. E, aliás, numa sociedade onde parece que é obrigação dos pais dar tudo aos filhos, é bom que os filhos saibam o quanto custa a vida. Porque nós temos um problema que a nossa própria vida nos gerou. Os pais criam patrimônio ao passar do tempo. Nem todo casal casou do jeito que viveu do jeito que está hoje quando casou. A maioria casou em condições inferiores. Sim ou não? E, na medida em que foram crescendo, foram criando patrimônio, foram então aumentando a renda e criou certo grau de riqueza. Muita, pouca, mas o estilo de vida deles hoje é melhor que o estilo de vida do passado. Em termos gerais, é assim que acontece. Qual é o problema? O problema é que os filhos vão crescendo nesse crescimento e não, e é muito comum hoje, os filhos não querem se casar, por quê? Porque eles não querem voltar a um estado inferior para criar uma família e criar patrimônio, senão que eles querem casar mantendo o status que têm hoje os pais. Isso é ilusão. Salomão olhasse para isso hoje e falaria que isso é vaidade. É ilusão. A realidade, a não ser que a pessoa encontre o primeiro emprego e seja maravilhoso, é que quando a pessoa vai casar, ela vai descer 2 ou 3 degraus para iniciar a vida num degrau inferior àquele que tem os seus pais. Se a pessoa espera casar mantendo o nível de vida que seus pais têm hoje, sabe a que idade eles vão casar? Na idade que tem os pais nessa hora. E aí não vai ter filhos. Se tiver, o filho vai crescer e vai falar assim: vô, cadê meu pai? Porque a diferença de idade será muito grande. Então, assim, quando a pessoa... E tudo isso vem por quê? E principalmente porque nós estamos fazendo com que os nossos filhos comecem a trabalhar muito tarde.
E não há ensino de economia, de trabalho, da dignidade do trabalho, da poupança. E se ensina que não, recebeu, gasta. Nem se ensina oferta, não, Senhor, nada, nem oferta, nem poupança e gastança. Nunca vai casar assim, nunca vai se dependizar, nunca serão adultos completamente satisfeitos, nem se sentirão satisfação com o dinheiro que eles têm. Não serão gratos a Deus. E verão o trabalho como um castigo e não como bênção. Isso não é problema da sociedade consumista, capitalista. É um problema nosso, das nossas casas, que não ensinamos o valor que as coisas têm e o esforço que isso requer, porque é assim que, infelizmente, o pecado trouxe a injustiça. E nós precisamos, justamente, quando vamos ensinar sobre trabalho, nós precisamos mostrar, por um lado, a dignidade do trabalho, por outro lado, a necessidade de investimento na obra do Senhor, na vida, do guardar, de não gastar tudo, e de entender que a vida é dura e que muitas vezes, para recomeçar a jornada, quando seja a vida adulta, a pessoa vai descer alguns degraus e isso é tranquilamente normal. E por isso é que nós vemos casais que casam e demoram 7, 8 anos para terem filhos. Por quê? Porque esperam condições ideais. E não existem condições ideais para ter filhos. Não existe maturidade suficiente para ter filhos. A pessoa cresce quando o filho nasce. Eu nunca terei maturidade para ser pai. Não, nunca vai ter, não. Até o dia que o filho nascer. E aí você vai aprender. É assim mesmo. Por isso que o primeiro é difícil, o segundo melhora. Você já aprende com o segundo, por isso que é bom ter 2, 3, 4. À medida que vai tendo filho, a pessoa vai melhorando. Paro com 2, né? Porque eu tive 2, não posso falar de 3. Nós temos que ser contra o desejo de promoção de um estilo de vida ocioso, onde o lazer marca a vida. Isso não é bíblico. É bom tirar férias, é bom tirar férias. É bom ter descanso, é bom ter descanso. Mas viver em função disso é pecaminoso. Sabe por quê? Se endivida. A pessoa não tem condições de viver assim. E veja só, os casos mais marcantes. Os ricos, eles vivem fazendo isso? Eles vivem viajando o tempo todo, tirando férias? São os caras que mais trabalham, nem aposentam. Nem aposentam. Se eu for voltado com o irmão Laureano, estávamos conversando sobre isso, né, irmão Laureano? Rico não aposenta, gente. Ele trabalha até morrer. E ele tira férias no tempo certo. Ele vai tirar férias, ele gera o recurso para sair de férias. Claro, ele tem grana, né, para isso. Mas você entende que eles entendem uma coisa que nós não entendemos. O trabalho não somente é necessário para ter dinheiro, o trabalho é necessário para a vida. Muitas pessoas, quando aposentam, ficam mais velhos, envelhecem, ficam pior, a saúde diminui. Por quê? Porque o trabalho preserva a vida. Tem trabalhos que matam, né? Por isso que casos de casos. E, gente, viver sustentados por ajudas, por bolsas, isso também não é bíblico. Porque, aliás, em primeiro lugar, porque na história da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nunca houve incentivo de ajuda governamental. E nós vemos que a igreja trabalha o incentivo de ajuda da comunidade da igreja para as viúvas e os órfãos. E por outro lado, porque isso tira a dignidade da pessoa. Uma pessoa encostada perde sua humanidade. Nada de mal se a pessoa, em algum momento, precisa de uma ajuda do governo. Mas um cristão deve entender que isso é transitório e que ele deve correr atrás de procurar seu próprio sustento, de ter um salário digno e sair desse estado. Até porque é uma questão básica. Se muitas pessoas são ajudadas pelo Estado, alguém tem que pagar essa conta. E quem vai ser? Quem trabalha. E aí os impostos sobem. E nós estamos, eu acho que você e eu estamos cheios de impostos a pagar.
Então, o melhor que nós devemos ensinar às pessoas é: trabalhe para você sair desse estado. Quer ver? 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos 6 ao 13. 2 Tessalonicenses 3, 6 ao 13. Tudo isso está ali. Irmãos, nós vos... Você vê que não é sugestão, é ordem. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a apela, né? Que vos afasteis de todo irmão que vive de forma e em desacordo com a tradição que recebeste de nós, pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, para não porque não tivéssemos direito, porque lembra que eu falei, quando eu falei sobre esse texto, do direito apostólico e do direito, inclusive, que aqueles que vivem do ministério têm. Não é comer na casa de ninguém, mas de serem sustentados pela igreja. Mas Paulo fez isso por quê? Para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes, porque a cultura de Tessalônica era uma cultura de ócio, de desocupados. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar... Ficaram com fome, né? Eu sei que é o horário. Vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida deles. Fofoqueiros. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhando em paz... 3 vezes Paulo fala, vos ordenamos. 3 vezes, e não é pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito, não. É 3 vezes, porque 3 vezes precisam ouvir, vos ordenamos. Trabalho, então, quer saber? Pega isto. Trabalho é uma ordem divina. É isso. É uma ordem divina. Nós somos ordenados por Deus a trabalhar. Sabe por quê? Porque o nosso Pai, até agora, trabalha. O maior exemplo que nós temos de trabalho é o nosso Deus. Deus tira férias? Não, mas a gente teve, né? Também, porque nós não somos eternos nem onipotentes. Você acha que na eternidade Deus vai deixar de trabalhar? Quando tudo acabar, novo céu, nova terra, você acha que Deus vai tirar descanso, vai tirar férias? Não vai nada. Ainda assim, nosso sustento vem dele. Deus nunca vai parar de trabalhar. Nunca. E nós damos graças a Deus por isso. E o desejo de Deus, aliás, a ordem divina, que desejo nada, a ordem divina é que nós devemos também. E aqui eu quero falar de 2 aspectos. Nunca o trabalho deve ser um empecilho para não servir a Deus. Nunca. De novo, como eu falei semana passada, o que Moisés estava fazendo quando Deus o chamou? Estava fazendo o quê? Cuidar ovelha é fácil? E quantos anos Moisés tinha? 80. 40 anos. Assustou. 40 anos Moisés tinha quando saiu do Egito. E passou 40 anos pastoreando ovelhas. E mesmo assim, Deus não deu a aposentadoria dele pelo INSS celestial. Foram 40 anos liderando o povo de Israel na jornada do deserto. Eu acho que Moisés queria ter pastoreado ovelhas mais 40 anos antes que pastorear o povo de Israel por 40 anos. Jeremias tinha quantos anos quando Deus o chamou a ser profeta? Que Jeremias fala, eu sou criança. Você vê o texto de Jeremias 1? Alguns acreditam que Jeremias teria entre 14 e 16 anos quando Deus o chamou. E não foi uma jornada fácil, porque foi uma jornada de falso avivamento. No período do rei Josias, quando, se você lê Reis e Crônicas, você pensa que a coisa está andando, e o povo está buscando a Deus. E é Jeremias, um garoto, que tem que se levantar na frente desse povo e dizer, vocês são hipócritas.
E nós temos a coragem de dizer, Jeremias é um profeta chorão, eu quero ver se nós teríamos a coragem, com 14, 16 anos, nos parar no meio do povo e dizer a todo mundo, hipócritas. Você teria, eu não, eu teria chorado também. Paulo estava perseguindo a igreja, olha o trabalho de Paulo. Que perseguir dá trabalho. Quem perseguiu a esposa para namorar sabe como é que é, né? Eu tinha que aprender os horários da Lisete, tudo, onde que ela estava, qual era a sala de aula. Eu fiz um trabalho de pesquisa, gente. Todo mundo, quem namorou sabe. Perseguir dá trabalho. Agora, perseguir no bom sentido, né? Porque perseguir no mau sentido perseguir no mau sentido que o stalkear, né? Stalkear, isso é pecado, gente. Isso é abuso, isso dá prisão, da cadeia. Se alguém se sente stalkeado, pode denunciar na polícia, sem problema nenhum. Estou falando da perseguição no sentido engraçado. Mas Paulo não. Paulo perseguia a igreja mesmo, de matar a gente. E Deus chamou Paulo para de perseguidor se tornar perseguido. Deus ama pessoas que trabalham. E Deus gosta de pessoas ocupadas para servi-lo. Deus gosta de pessoas ocupadas. Estou cansado do trabalho. O nosso descanso, vou falar sinceramente, nosso descanso é o Senhor. Tinha ocasiões que eu, quando trabalhava, eu direto do trabalho ia para a igreja, sem parar, sem tomar banho, sem nada, mal cheiroso, do jeito que eu estava. Cansado, quase que ia dormir. Eu estava lá. Por quê? Porque é assim que nós fazemos. Inclusive, tive uma época, quando eu fui interino na minha cidade, pastor interino na cidade, eu fazia a pregação no momentinho que eu tinha no trabalho, eu abria a página e começava a fazer o estudo bíblico nessa hora. Imprimia, ia para a igreja dar o estudo. Nem me pergunte como que eu chegava na hora. Eu até agora eu não sei como eu chegava na hora, mas chegava para dar o estudo na igreja. Hoje você pensa assim, pastor, hoje está fácil para você. Está e não está. Mas há muita facilidade hoje. Mas eu sei o que é trabalhar e servir a Deus, mesmo dormindo tarde e acordando cedo. Para quem ama Cristo, gente, isso não é sacrifício demais? Não é. Por quê? Porque Deus ama pessoas que trabalham. Deus não chama pessoas ociosas para servir. Não chama. Por quê? Porque Deus gosta de pessoas ocupadas. Deus ama pessoas ocupadas. É o prazer de Deus, aquele que é ocupado, lhe dar mais trabalho. Porque Deus é assim. Porque o nosso descanso final, sabe quem é? Ele. E é isso que Paulo queria ensinar aos Tessalonicenses. A dignidade do trabalho está em que trabalhamos, servimos, amamos a Deus e nós temos o privilégio de participar com Ele. Quem trabalha é testemunho de Deus onde Ele está. Quem trabalha mostra às pessoas o prazer que há no trabalho por amor a Cristo e testemunha da graça de Deus. Isso é maravilhoso e é digno. Seu trabalho é digno se você fizer isso com dignidade para a glória de Deus. Esse é o maior princípio que nós podemos extrair. Mas nós temos que criar uma cultura de trabalho que glorifique a Deus naquilo que fazemos. Amém?